Estou aqui representando o nosso regional Leste 1, com esse tema importante, um mutirão de comunicação importante para nós, enquanto igreja aqui do Rio de Janeiro, né? Estava devendo essa visita ao Eloy e aqui a Diocese de Nova Iguaçu, e graças a Deus venho nesse dia que para a comunicação aqui da Diocese é um dia importante. Não tem como, em meia hora, esgotar esse tema da teologia da comunicação. Nós, aqui, com a graça de Deus, nesse início, o professor Celso nos ajudava com essa percepção da igreja e da sociedade. E o que eu vou convidar a vocês é uma breve reflexão sobre esse ponto de vista da comunicação desde a ótica da teologia. E só vou citar aqui um documento, né, que eu gostaria que vocês tivessem depois à mão, mas que para nós hoje, enquanto comunicação, é importante. O novo Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, documento de 99 da CNBB, que acabou de sair, né? Saiu no ano passado. Para o nosso trabalho, esse documento é fundamental. E por que falo dele? Porque a apresentação que vou fazer da teologia da comunicação, basicamente vou usar o capítulo 2 desse documento. Então, documento importante, a igreja no Brasil e no mundo, com relação ao tema da comunicação. E então pego o gancho da fala do professor. Se nós hoje não compreendermos o nosso mundo, a nossa sociedade, para quem nós falamos, como nós falamos, nós estamos em 2015, não estamos mais no tempo do Império Romano, mas nós estamos comunicando hoje. E quando nós falamos do tema dos meios de comunicação, nós podemos simplesmente pensar com a nossa pastoral nos instrumentos. Tenho que ter uma câmera, tenho que ter um computador, tenho que ter um data show. São importantes esses instrumentos hoje? São, mas eles são meios que me ajudam. Então vai nos ajudar muito nessa reflexão, nesse pouco tempo, o documento, porque a própria estrutura do documento nos ajuda a compreender o nosso trabalho hoje na igreja, um trabalho importante da pastoral da comunicação. Então, quais são as três grandes partes desse documento para nos ajudar nessa compreensão? Primeiro, o ponto de partida é justamente o que vocês acabaram de escutar agora da boca do professor Celso: igreja e sociedade, as mudanças da realidade temporal. Nós ainda hoje estamos tentando colocar em prática um concílio, o Concílio Vaticano II. E qual era a proposta do concílio? O concílio tinha como proposta compreender o mundo, entender esse mundo e um diálogo, abertura de portas. A igreja precisa compreender o mundo que muda rapidamente e esse mundo, a igreja precisa dialogar com ele. Então essa era a proposta inicial e essa é a proposta inicial do documento. Depois o documento tem um longo período, núcleo, de reflexão bíblico, teológico, pastoral, compreendendo o mundo. Mas agora vamos compreender a igreja. O que é a igreja? E aí temos que fazer uma reflexão bíblica. Vocês vão fazer aqui hoje, temos que fazer uma reflexão teológica. Pouco tempo, vamos tentar fazer alguma coisa aqui agora. E depois o documento também vai fazer uma reflexão pastoral, que é a aplicação do documento. O capítulo 10 é um capítulo prático. Como que nós, enquanto agentes da pastoral da comunicação, nos comportamos na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese. Mas, então, muitas vezes as pessoas ficam só na aplicação prática. Na nossa pastoral, nós ficamos somente na aplicação prática. E nós temos que fazer como faz o documento. Fazer uma reflexão da nossa sociedade, fazer uma reflexão do nosso mundo, entender à luz do Evangelho
e depois nós vamos usar as nossas câmeras, nós vamos usar os nossos instrumentos para fazer uma boa aplicação prática, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, vou só passar os 10 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo do documento vai falar de comunicação e igreja. O que é a comunicação? O que é a igreja? Ponto de partida, né? Depois, é o capítulo que nós vamos ver um pouco aqui, a teologia da comunicação. Comunicação e vivência da fé. Essa comunicação na igreja, ela vai aplicada numa realidade que salva, numa realidade que muda a minha, a nossa e a vida daqueles que nós usamos os nossos instrumentos também para comunicar, né? Depois, a comunicação, se nós queremos utilizar de forma pastoral, ela nós podemos, são meios, esses instrumentos. Usamos para o bem ou usamos para o mal? E aí, então, toda uma reflexão ética com relação à figura humana. Nossa comunicação tem que ser uma comunicação de valores, tem que ser uma comunicação para o bem, né? E o capítulo 4, então, faz toda essa reflexão. Depois o professor Celso dizia muito bem, né? Protagonismo dos leigos, do povo de Deus, né? Temos sim um Papa, né? Temos sim alguns cardeais, alguns bispos, sacerdotes, mas o Concílio Vaticano II e o documento também vem falar da importância de vocês leigos, o papel do leigo no mundo, o papel do leigo na comunicação, importante. Depois nós temos a igreja e a mídia, a igreja e as mídias digitais, políticas de comunicação, educar para comunicar. Eu só queria listar os capítulos para vocês terem uma ideia do que hoje, né, o documento que nós temos ele faz. É a segunda conferência episcopal que tem documento de comunicação. Além da CNBB, a nossa conferência episcopal, somente a conferência episcopal italiana, né? E hoje essa boa relação que a pastoral da comunicação e todo o trabalho de comunicação do Brasil tem com Roma, tem com a Itália, né? Então nós temos muita coisa aqui realmente desse documento italiano, mas aplicado na nossa realidade. A base realmente foi esse único que existia, mas hoje muito aplicado na nossa realidade. Então, só se vocês observarem, do capítulo 1, comunicação e igreja, até o capítulo 10, comunicação na igreja, tem todo um caminho. Então a igreja hoje no Brasil, com esse documento do ano passado, ela procura refletir justamente isso. O que é a comunicação e o que é a igreja? Qual a importância da comunicação hoje para o nosso mundo? Quais são as mudanças? Como que hoje tudo está acontecendo de forma muito rápida? Para depois nós temos que fazer uma reflexão e depois, então, no capítulo 10, chegar a essa comunicação na igreja. Hoje, eu, como sendo agente da PASCOM, lá na minha comunidade, na minha paróquia, ou então na equipe diocesana, como que a igreja vê os meios de comunicação? Como que a igreja dialoga com esses meios? Como que eu tenho que agir, né? Então, isso é o documento, o novo diretório, incentiva vocês a leitura, incentiva vocês depois os grupos de estudo, que é o que Dom Orani tem pedido às nossas dioceses do Rio de Janeiro, graças a Deus, né? Aqui temos a presença do Eloy, temos essa presença da Diocese de Nova Iguaçu também, né, no regional, e temos um trabalho feito com as outras dioceses do Rio de Janeiro. Então, incentivo a vocês realmente essa leitura. Mas o tempo é curto e vamos ao capítulo 2, que é o tema que me pediram para fazer a exposição. Teologia da comunicação, né? E por que nós temos que falar dentro de um ambiente onde nós vemos tantas coisas práticas? Por que nós temos que falar de teologia, né? Por que nós temos que falar de teologia? E aí vou começar então com uma citação do número 39 do documento. Depois eu não preciso nem copiando, tá? Se quiserem anotar os números, depois eu deixo a apresentação com o Eloy. Mas nosso trabalho pastoral de comunicação hoje tem um fundamento. Como disse para vocês no início, temos que compreender o mundo, sim. Depois do capítulo 10, temos que usar os instrumentos de comunicação, sim. Mas nós temos que fazer uma reflexão, né?
Porque nós somos continuadores desse Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que quer continuar se comunicando hoje. A Trindade é, por sua natureza, comunicadora. Pai, Filho e Espírito Santo são exemplos de unidade na diversidade. Eles colaboram intimamente para a realização do projeto divino na história humana. A melhor definição, o Tratado da Trindade, para nós que estudamos, alguns também devem ter estudado a teologia, o Tratado da Trindade, nós celebramos há poucos dias agora, a festa, a solenidade da Santíssima Trindade, é o tratado mais difícil de compreender e de explicar. Um Deus, três pessoas. Não são três deuses e não é uma pessoa. Três pessoas e um Deus. E essa Trindade é comunicadora. Então, esse Deus quis, desde o princípio, se comunicar com o ser humano. E é esse mesmo Deus que hoje quer continuar se comunicando com o ser humano. Então, o ponto de reflexão, ponto de partida da nossa reflexão e o ponto de partida do nosso trabalho deve ser essa definição trinitária. A Trindade é uma comunhão perfeita de pessoas. Porque aí nós vamos entender, depois da nossa pastoral, aquelas divisões, aquelas dificuldades. A Trindade é sempre a base do nosso trabalho. Comunhão perfeita de pessoas. Nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Nós vamos tentar. Mas a base tem que ser a Trindade Santa. Essa comunhão perfeita de pessoas. Porque cada pessoa tem a sua missão. Cada pessoa realiza. E se nós compreendermos isso, a nossa pastoral da comunicação, ela vai mudar. O Pai. Deus Pai comunica o seu infinito amor. Aí eu faço uma pergunta a vocês que lá na comunidade ou na paróquia usam os instrumentos de comunicação. Para que eu uso os instrumentos de comunicação? Para que eu me preocupo que a minha paróquia tem um blog? Que tenhamos e-mails? Que façamos para quê? Deus Pai comunica o seu infinito amor. A nossa pastoral deve ser uma pastoral que continua comunicando no tempo de hoje o infinito amor do Pai. A comunicação em sua natureza e manifestação é a expressão do maior amor. Então nós nos comunicamos e nós usamos os instrumentos para comunicar, mas nós temos que nos perguntar por quê? Dificuldade dos padres com o bispo, usamos simplesmente para criar aquela rede entre as nossas pastorais, mas para uma pastoral ficar falando da outra. Temos que usar os nossos instrumentos para sermos continuadores do amor do Pai. As pessoas, nós estamos cedendo, o homem do nosso tempo, dos nossos meios de comunicação, instrumentos e correria, o homem está sedento de Deus. Era quando o Senhor veio, ao longo da história continuou e hoje, idem. Nós continuamos sedentos desse amor de Deus, esse amor que transforma. Comunicar por meio da palavra, dos gestos, das atitudes, utilizando as mais modernas tecnologias, torna o comunicador um mensageiro do amor de Deus. O que é o agente da Pascom na sua paróquia, na sua diocese, na sua comunidade? Um comunicador, um mensageiro do amor de Deus. Isso porque estamos olhando para o Pai. Filho. Deus se comunica por meio do seu Filho. Jesus, imagem do Pai. O amor do Pai nós experimentamos quando vamos fazer uma boa confissão. O amor do Pai nós experimentamos nos nossos irmãos, sim, mas o Filho nos manifesta essa presença de Deus, a imagem de Deus. A imagem de Jesus é uma imagem viva desse amor de Deus e do seu desejo de relação, de relacionar com o ser humano.
expresso nos gestos, nas emoções, nos comportamentos que caracterizam Jesus. O amor misericordioso e primordioso pelos rejeitados, pelos pobres, os marginalizados, os sofredores, o que não é mera representação do amor de Deus, mas a sua atualização. Deus atualiza o seu amor no tempo por meio do Senhor. Aquele homem ou aquela mulher que vai à missa ao domingo, que faz a sua comunhão com Deus, que sai da missa como um sacrário vivo, que usa durante a semana os instrumentos de comunicação para comunicar o amor, né? Atualiza. Nós, com a nossa vida, com a nossa entrega, nós atualizamos esse amor de Deus, né? Porque somos presença, imagem também nesse mundo. Então não é simplesmente uma representação, né? Não vou entrar em detalhes, mas é por isso que na liturgia acontece o grande mistério por excelência da comunicação. E o grande desconhecido? Pai, na sua misericórdia, o Filho, imagem, mas celebramos há pouco tempo o Pentecostes. O sopro do Espírito é a novidade da comunicação. Nós podemos até tentar, lendo Atos 2, mas nós não vamos conseguir, com a nossa razão, graças a Deus, Deus nos deu inteligência, compreender o que aconteceu em Pentecostes. Homens e mulheres fechados em uma sala pequena, diz o texto bíblico, por medo dos judeus. A leitura que nós lemos no dia de Pentecostes. Depois da vinda do Espírito Santo, depois da comunicação de Deus dentro daqueles homens, aqueles homens e mulheres saem para enfrentar o Império Romano. Então, a força que tem o Espírito Santo, se nós compreendêssemos a força do nosso batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não temos que ter medo, e temos que enfrentar. Hoje não temos o Império Romano, mas as mesmas dificuldades, e não sei se mais ou se menos, não podemos julgar, né, uma fase, uma época histórica com o nosso olhar hoje, né? Temos as nossas dificuldades, temos os grandes meios de comunicação de massa, a igreja caminha com dificuldade no tema da comunicação, temos dificuldades para comprar os nossos instrumentos, tudo é verdade, né? Mas esses grandes meios de comunicação não têm o que nós temos, Deus dentro de nós. Essa força, a força do Espírito Santo dentro de nós, que transforma, que comunica por si própria, né? Então, aqueles apóstolos receberam uma comunicação divina, né? Que transformou a vida deles, e se hoje, 2015, nós podemos estar aqui, é porque esses homens foram fiéis. A igreja nasceu, a igreja cresceu nos primeiros séculos, lavada com sangue de mártires. Homens e mulheres que deram a sua vida, né? Na força do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza a unidade, né? Porque do Espírito Santo vem a unificação das línguas em uma única língua, a do amor. E aqui nós falamos todos juntos a mesma língua, a língua do amor. Hoje em dia existem correntes teológicas e de pensamentos, e que nós temos que tomar muito cuidado, nós que comunicamos o amor de Deus, nós que fazemos pastoral da comunicação, né? Antes da palavra comunicação em si, existe uma palavra, pastoral, que vem de pastor, ou seja, nós comunicamos a igreja de Cristo, a igreja que salva, a igreja que transforma vidas, né? E hoje existem correntes de pensamento, né, que estão afirmando Jesus Cristo sim, igreja não, né? Deus sim, hierarquia da igreja não, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essas correntes, porque um dia o Senhor, quando veio nesse mundo, chamou um homem: Pedro, vem aqui, tu és pedra, rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e vou te dar poderes. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, que desligares na terra
será desligado do céu. E aí entramos naquela frase polêmica da teologia, que é uma realidade, mas que deve ser explicada, né? Fora da igreja não existe salvação, né? A igreja de Cristo salva, porque ela recebeu o poder. Então nós não temos que ter medo das críticas, e um comunicador da igreja, um comunicador que faz pastoral, tem que saber disso. Eu estou servindo, eu estou a serviço de uma igreja que salva, que tem a presença da Trindade, que tem os sacramentos, que tem a força da intercessão de Nossa Senhora, que tem os santos, né? Então não tem que ter medo do que vão dizer da igreja e falar com meias palavras. Não, Cristo chamou Pedro e deu poder a eles. Hoje nós temos lá no Vaticano o Santo Padre o Papa Francisco, né? Então depois que um Papa pode errar, na história nós temos alguns exemplos, né? Que bispos, que sacerdotes podem errar? Podem, porque são humanos, né? Mas a graça de Deus na igreja não falta. Então a igreja, ela contém esse mistério da salvação. A graça de Deus, do Pai, esse amor do Pai, essa força e essa visão que nós temos do Filho, e essa força e esse poder do Espírito Santo acontece na Igreja Católica, né? Aí eu volto naquela definição de Trindade: comunhão perfeita de pessoas. O Espírito Santo tem dons, carismas para todos, e precisamos de todos. E o nosso trabalho tem que ser esse trabalho que faz o Espírito Santo. Na diversidade de pessoas, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade, numa única linguagem do amor. Então o nosso trabalho é o trabalho da unidade, é o trabalho da comunhão. Na intimidade do encontro pessoal do comunicador, o Criador, a comunicação lança suas raízes na verdadeira e inesgotável fonte de onde emana o sentido profundo dessa mensagem comunicativa. A comunicação, portanto, torna-se experiência da graça. Se eu quero ser um bom comunicador, eu tenho que, como diz ali em cima, experiência mística do comunicador, eu tenho que viver uma boa espiritualidade. O objetivo da comunicação é a comunhão. Então, primeiro, comunhão com Deus, e depois, na minha paróquia, comunhão com o pároco, comunhão com as outras pastorais, comunhão com aqueles que participam comigo da PASCOM. Somos humanos, erramos, aquele vai errar, comunhão, independente do outro ser humano, perdão, né? Mas para isso o comunicador tem que viver uma profunda espiritualidade. É por isso que existe uma mística, né? E o documento fala dessa mística do comunicador. Sem comunhão com Deus, não acontece comunhão com os homens. E não vou entrar em detalhes, só vou passar rapidamente. Então, como dizer, início, dentro então da liturgia da igreja acontece essa grande comunhão. Lá no batismo fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na crisma recebemos a confirmação do Espírito Santo, né? Eucaristia, confissão, e assim poderíamos mais. Vocês vão ter uma colocação, né? Só gostaria de realmente concluir, para não estender demais o tempo. Eu gostaria que vocês anotassem aí esse número 13 e essa frase desse documento, que eu acredito que resume bem todo o documento, mas tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né? Sobretudo essa frase inicial do documento, do número 13 do documento. A comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão. Ponto. Depois, estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço do diálogo na comunidade. Não se comunicam ideias, né, informações, mas, em última instância, a pessoa se comunica a si mesma. Sem essa ação, não há nem comunhão, nem comunidade, né? Anotem só o número, o início, né? A comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão. Porque Deus veio ao mundo para levar os homens desse mundo a Ele, comunhão, né? Porque fomos batizados, comunhão. E por que nós temos que usar instrumentos de comunicação hoje, né, para comunhão? Então o objetivo vai ser sempre esse, com dificuldades materiais, relacionamentos, né? Mas a nossa PASCOM, o nosso trabalho de comunicação tem que ter esse objetivo claro: comunhão, né? Comunhão.
E a pastoral da comunicação, então, resumindo, para que nós temos que ter pastoral da comunicação, para que nós temos que ser pastoral da comunicação, Deus usou, quando veio nesse mundo, Deus usou todos os meios para se comunicar com o homem de hoje e quer continuar se comunicando, porque Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso temos que utilizar todos os instrumentos possíveis para que isso aconteça. Já dei uma palavra para vocês, comunhão. Se nós queremos resumir o documento, se vocês querem fazer acontecer PASCOM, Pastoral da Comunicação na comunidade de vocês, anotem mais 2 palavras, na verdade 3, Vão ser 3 ideias que eu vou dar como resumo final. Então, essa primeira da comunhão. Não percam de vista essa palavra comunhão. Eu tenho que buscar na minha pastoral, primeiro essa comunhão com Deus. Depois, sim, não estamos sozinhos. Comunhão com o pároco, comunhão com o bispo, comunhão com as outras pastorais. Então, comunhão. Depois, a segunda palavra que o documento vai destacar muito, é organização. Não adianta ter lá na minha pastoral a equipe, equipe. Tem que ter pessoas. Hoje em dia todo mundo tem celular. Então, arrume pessoas, peçam ajuda, organizem o trabalho, pensando, planejando, depois formando um encontro como esse de formação. E depois o documento deixa bem claro, no capítulo 10, os 4 eixos da comunicação. A igreja hoje pede que nós coloquemos em prática, o Eloy com esse encontro, ele está procurando colocar em prática 4 eixos que o documento diz. Então, primeiro eixo, espiritualidade. E é por isso que nós, então, falamos da teologia da comunicação. Temos que ter uma vida espiritual forte, sólida, porque nós não estamos enfrentando o Império Romano, mas estamos enfrentando outros impérios. E o grande império começa dentro, a batalha que nós levamos, cada um de nós, para depois colocar esse amor de Deus em prática. Então, espiritualidade. Depois, articulação. Ou seja, essa organização passa por esse outro eixo, da articulação. Espiritualidade, articulação, formação, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, E interessante que o documento coloca, só por último vem a produção, que é o 4º eixo. Quer dizer, nós pensamos em produzir. Vamos produzir, vamos fazer um vídeo da paróquia, vamos fazer, mas até a produção temos que ter rezado bastante. Tem que ser um trabalho articulado com a diocese ou com outras dioceses. Tem que ter essa formação como vocês estão recebendo hoje, Depois sim, a produção vai ser consequência, Então, que essa colocação possa ter ajudado vocês um pouco a pensar que para acontecer PASCOM, para acontecer comunicação, essa comunicação primeiro passa pelo coração humano daquele que comunica. Como nós vimos ali, nós comunicamos nós mesmos, nós comunicamos um Deus, não comunicamos ideias, não comunicamos ideais na igreja, Usamos os instrumentos de comunicação para comunicar esse amor de Deus que continua hoje querendo amar a cada um de nós e salvar a quem? A nossa comunidade? A nossa paróquia? O nosso pequeno? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, É o que eu desejo a Eloy, é o que eu desejo aqui a Diocese de Nova Iguaçu, que esse amor de Deus possa continuar passando pelo coração de cada um